conhecer é a análise de Moyers. Então, a partir do momento que a criança ela tem os primeiros molares, a gente já consegue fazer análise de Moyers. Por que eu preciso entender análise de Moyers? É para saber se naquela fase de dentadura mista, onde eu tenho dentes permanentes e dentes descidos, eu tenho os molares permanentes e os incisivos superiores e inferiores. Essas análises são análises estatísticas que vão determinar, a partir do diâmetro mesodistal dos incisivos inferiores, se eu tenho espaço para erupção de caninos e premolares. Então, a análise de modelos feita na dentadura mista, ela é única e exclusivamente para você saber se você vai ter espaço para erupção de caninos e premolares. Quando ele criou essa análise, esse método estatístico, é justamente para saber se você vai ter espaço suficiente para erupção, se você vai ter mais espaço do que você precisa, ou se você não vai ter espaço. Bom, então a análise de Moyers é um método estatístico para calcular o espaço requerido na dentadura mista. Claro, o que é esse espaço requerido? Quando você requer alguma coisa, você está pedindo os seus direitos. Então, os premolares e caninos, eles quando estão lá dentro do osso, eles vão olhar para cima e falar assim, será que a gente tem espaço para nascer? Ou será que a gente vai ter alguma barreira? Então, por exemplo, se você tem na criança, às vezes isso dentro da pediatria é mais comum, você vê um dente cariado que a cárie foi tomando o dente e o dente foi diminuindo, perdeu o perímetro de arco. Quando você vai restaurar, se você não restabelecer tamanho e forma do dente, você complica a vida dos dentes que estão vindo. Então, é comum na pediatria, os pais pensam que dente de leite, dente descido não é importante a gente manter esses dentes. Então, é comum eles falarem assim, tem que fazer, o senhor tem que fazer o canal do filho do senhor. Mas esse dente não vai ser trocado? Tira ele. Se você tirar o dente e não fizer nada, com certeza você vai ter problema em relação à questão de espaço. Então, assim, é sempre importante, tanto para o clínico geral, quanto para o odontopediatra, quanto para o ortodontista, orientar os pais em relação à importância dos dentes descidos, a prevenção desses dentes descidos para que mantenham o espaço para a erupção dos dentes permanentes. Bom, e quem foi Moyers? Robert Edson Moyers. Eu sempre, nas minhas aulas, eu gosto de falar sobre os autores. Então, Moyers foi um cara, assim, extraordinário, fora da curva. Então, ele é um americano, nasceu em Sydney, Iowa, onde passou a infância a sua maior parte da adolescência. Quando ele terminou o ensino médio, ele mudou de cidade, ele teve que trabalhar para conseguir dinheiro para cursar a universidade. Assim que ele terminou a faculdade de odontologia, e durante o período da faculdade, ele era pastor, ele ajudava na igreja, ele era um diácono. Então, ele é um cara que tinha muita habilidade, ele já faleceu, na oratória. Então, ele foi um cara assim, que se destacou. E durante a faculdade, ele exercia esse poder da persuasão pela facilidade de dialogar com as pessoas. Então, assim que ele se formou, ele foi para a carreira militar. Então, ontem eu estava falando para o pessoal, eu tenho isso dentro da minha família, meu irmão terminou a faculdade em 1982 e prestou o concurso da Marinha, em Brasília, e passou e ficou 3 anos lá no hospital militar. E era para ele ficar 8 anos, só que aí ele pediu baixo e ficou somente 3 anos. E hoje eu tenho amigos na aeronáutica em Brasília, no Exército em Campo Grande, amigos que ingressaram e ficaram 8 anos, que é o período de... E depois, se você quiser seguir a carreira militar, você precisa prestar um novo concurso, cada vez mais difícil.
E não é que seja impossível, mas, por exemplo, esse meu amigo que está encerrando esse ano, esses 8 anos que ele passou na aeronáutica, ele já tinha especialização em ortodontia, e ele fala que cada dia é mais difícil um aluno da graduação entrar nas Forças Armadas. Querendo ou não, é um salário que tem uma estabilidade boa, ele deve ganhar livre aí em torno de uns 8 mil reais, ele trabalha em torno de 20 horas semanais, só meio período, então meio período ele está no consultório, meio período ele está na aeronáutica, e são 8 anos, então você tem um salário aí de 8 mil reais, com 13º e 2 férias anuais, férias normais e férias radiológicas. Você tem estabilidade financeira e todo mundo que está lá aproveita para estudar. Então, quando ele ingressou, ele voltou para Bauru para fazer o mestrado. E aí, dentro das Forças Armadas, ele foi o oficial mais condecorado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele é um cara que sempre teve acima da média em relação aos serviços prestados, a trabalhos publicados. Então, ele foi um cara, assim, muito diferente. Tanto que, quando você procura dentre as principais personalidades dentro da odontologia, você vai ver o nome do Moyers. E logo em seguida ele foi coordenador do departamento das universidades de Toronto e Michigan, e ele, em 1960, ele foi o fundador do Centro de Crescimento e Desenvolvimento Humano. Não sei se vocês lembram da aula de crescimento. Os estudos em relação a crescimento, eles tiveram uma grande alavanca por essa criação desses centros de crescimento. Aqui no Brasil, por volta de 1970, foi criado em Bauru e Rio de Janeiro, um centro de crescimento. Então, por isso que hoje Bauru é uma referência dentro da odontologia, porque lá eles têm, no caso do Centrinho, como esse centro de desenvolvimento. Então, há 20 anos atrás, todos os pacientes portadores de fissura do Brasil, eles se deslocavam para Bauru, porque Bauru era um centro de pesquisa em relação ao desenvolvimento da face humana. E hoje é um centro de referência, tanto na parte de cirurgia plástica, parte de residência médica, cirurgia plástica, parte de otorrino, a parte de cirurgia. E, por exemplo, aqui no Brasil, 30 anos ele ficou coordenando, foi o professor Leopoldino Capelosa. Ele foi o fundador do Centrinho da parte de ortodontia. Então, hoje, o que a gente tem da ortodontia, que é o professor Leopoldino Capelosa, ele também é um cara de muito destaque no Brasil e fora do Brasil, justamente por ter desenvolvido esses centros de crescimento. Então, o Moyers foi, assim, fantástico. Na tese de doutorado dele, ele recebeu o maior prêmio concedido pela Associação Americana, pelo trabalho em relação ao centro de crescimento. Então, ele tem um livro, sobre crescimento. Então, quando a gente vai dar uma aula de crescimento, os conceitos aplicados por Moyers são conceitos que a gente aplica em sala de aula. Por quê? Porque foi um dos primeiros centros de crescimento que a gente teve e são estudos de grande importância para a ortodontia. E aí, nos 100 anos da revista American Journal, o professor James McNamara, ele fez uma síntese do professor, e nesse, eu só puxei aqui, para quem for fazer ortodontia, é impossível não deixar de estudar esses caras aqui, ó, o Van der Linden, o Takayuri Kuroda, Mike Riolo, o Graber, o Rolf Behrens, esse David Carson, muito na parte de biomecânica, os estudos sobre Petrovic, nós temos uma análise cefalométrica do Petrovic, e, assim, ele foi um cara que, como ele tinha o departamento de crescimento na mão, ele convidava as pessoas do Japão, da Dinamarca, da Noruega,
os melhores ortodontistas para virem fazer um estágio de 1 ano nos Estados Unidos. Você fazer um doutorado, tipo, que a gente chama de sanduíche misto. Você faz 1 ano, 2 anos aqui, fica 1 ano fora, concluindo sua pesquisa, depois volta e defende. Você fazia um doutorado misto. E ele chamava, ele convidava essas pessoas que estavam no doutorado para fazerem a finalização em relação a crescimento. Então, sempre trouxe as pessoas do mundo todo para estudarem sobre crescimento nos Estados Unidos. Então, isso fez com que destacasse ele ainda mais, por ser um cara, assim, fantástico. Bom, depois dessa breve introdução, o que se baseia essa análise de Moyers? Então, baseia-se em tabelas de probabilidade para determinar a soma mesiodistal dos caninos e premolares permanentes a partir da largura dos incisivos permanentes. Então, você tem aqui os modelos. Esses modelos, a gente vai fazer medidas nesses modelos para fazer essas tabelas, elas são disponibilizadas. Então, tabela para arcada superior, tabela para arcada inferior. Os incisivos inferiores, medir o perímetro de arco e levar esses valores na tabela. A partir do momento que você tem eles na tabela, você vai fazer um cálculo matemático e saber se você vai ter espaço ou não ter espaço para a erupção dos caninos. Então, os modelos de gesso, eles são os melhores dispositivos para que a gente faça essa avaliação. Então, essa análise, vocês vão ter que ir em busca do espaço requerido. É como se vocês fossem os premolares e caninos, olhassem para cima e, será que vai ter espaço? Será que vai ter espaço para erupção? Por quê? O cálculo da discrepância de modelo. Se há ou não discrepância de modelo. Essa discrepância de modelo, nós temos o espaço presente, que é aquilo que você mede, que é o comprimento dos incisivos inferiores, e o perímetro do arco, que vai de mesial a mesial do molar. Então, isso daí tem como você medir, através de um compasso seco, e ir anotando as medidas dos dentes. A partir do momento que você tem um espaço presente, você quer saber se vai haver discrepância de modelo, nós temos o cálculo do espaço requerido. Então, você tem os modelos inferiores e superiores, então eu tenho que calcular o espaço presente, o espaço que eu tenho, de mesial a mesial. Flávio, por que de mesial a mesial? Porque é uma avaliação na dentadura mista para saber se eu tenho espaço para os caninos e premolares. Então, por isso que eu tenho que ter a erupção dos primeiros molares. A partir do momento que eu tenho essa erupção dos primeiros molares, eu tenho como avaliar perímetro de arco, se todos os dentes vão ter espaço para acomodação. Eu tenho essa tabela. Tabela dos dentes superiores, tabela dos dentes inferiores. O que significa essa tabela? Essa tabela, a partir da medição dos incisivos inferiores, eu faço o cálculo para saber se eu vou ter espaço para a erupção do 3, 4 e 5 na arcada superior. Tabela 2, tabela B. A partir dos incisivos inferiores, eu vou ver se eu tenho espaço para caninos premolares inferiores. Então, essa análise de probabilidade depende o quê? Da medida dos 4 incisivos inferiores, da soma dos 4 incisivos. A partir da soma dos 4 incisivos, para a erupção dos dentes, tanto superiores como inferiores. Então, essa tabela, eles criaram essa tabela para avaliação estatística, que é justamente para saber se os caninos e premolares vão ter espaço para erupção. Primeira coisa, determinar a somatória dos diâmetros mesiodistais dos incisivos inferiores. A partir do momento que você tem o diâmetro dos incisivos inferiores, você consegue calcular se você vai ter espaço para a erupção dos dentes superiores e inferiores.
A partir dessa soma, utilizar a tabela para predizer o valor de caninos e premolares. Então, por exemplo, eu vou lá e vou medir os meus incisivos inferiores. Aí eu chego aqui e acho que eles têm 24 milímetros. Segundo Moyers, eu tenho que avaliar uma probabilidade de 75%. Se eu tiver os incisivos inferiores com 24 milímetros, eu tenho que ter 23,1 milímetros para a erupção de caninos e premolares de um lado, por exemplo, do lado direito. Então, dos dois lados, eu tenho que ter 46,2 milímetros de espaço para erupção dos meus dentes. Flávio, então eu tenho 24 milímetros dos incisivos inferiores. Acompanhem com a seta, ó. 24 milímetros. A nível de 75%, eu tenho que ter 22,8 milímetros em cada hemiarco para que ocorra a erupção de caninos e premolares no arco inferior. Então, no caso, eu tenho que ter um espaço de 45,6, que você dobra, né? 22,8 mais 22,8, vai ser 45 milímetros, 0,6 de espaço requerido para que eu tenha erupção de caninos e premolares. A partir do momento que eu tenho esses dados na tabela, eu vou fazer o cálculo do espaço requerido. Por quê? Para saber a minha discrepância de modelo, eu tenho espaço presente, que é aquilo que eu medi no modelo, então não tem erro. E para saber o espaço requerido, eu vou lá e faço um cálculo. Deve-se multiplicar o valor encontrado na tabela por 2, que são dois lados, e somar aos incisivos inferiores. Então aqui, ó, só para relembrar. Primeiro passo, medir o espaço presente, tamanho dos incisivos e o perímetro do arco, que é o espaço presente na arcada inferior. Então, nesse caso aqui, ó, eu medi, eu tenho 69 milímetros de mesial de molar a outra mesial de molar. Depois eu tenho 26 milímetros, que é o espaço dos incisivos inferiores. Depois eu vou na tabela, vou ver o valor a partir dos incisivos, usar a probabilidade de 75%. Então, ó, essa tabela aqui, 26, eu tenho que ter 24 milímetros, no caso eu estou usando a tabela B, 24 milímetros de um lado, 24 milímetros do outro, para que eu tenha erupção adequada de caninos e premolares. E aí eu vou jogar na tabela, ó, para determinar o espaço requerido, deve-se multiplicar o valor encontrado na tabela por 2, porque são dois hemiarcos, por isso que multiplica por 2, e somar as dos incisivos inferiores. Então, se você fizer essa conta aqui, vai dar 48 mais 26, vai dar 74. 48 mais 26, isso 74. 74 é o espaço requerido para erupção de todos os dentes. Eu vou lá, 24 é o tamanho, é o diâmetro do espaço que eu preciso, vezes 2, porque são duas hemiarcadas, que dá 48, mais o diâmetro mesiodistal dos incisivos inferiores. Então, eu tenho um espaço requerido de 74. Esse é o espaço necessário para a erupção de 3, 4 do canino e premolares no arco inferior. E aí eu venho nessa tabela, venho nessa equação, que é a discrepância de modelo, que é espaço requerido menos espaço presente. Então, vejam bem, eu preciso de 74 milímetros para caber todos os dentes. Porém, eu só tenho 69 milímetros. Eu vou ter uma diferença aqui de 5 milímetros. Nesse caso, é uma diferença, o sinal é negativo, porque eu vou ter falta de espaço para erupção de caninos e premolares. A análise de Moyers, ela só me dá a quantidade de espaço ou que vai faltar ou que vai sobrar. O que eu devo fazer já envolve um outro planejamento que
depende de quem é o paciente em relação a crescimento, o que eu posso fazer em termos de compensação para conseguir esse espaço para a erupção dos dentes. Caso a gente descobriu uma discrepância de modelo negativa, que não vai haver espaço para a erupção dos dentes. Eu posso ter uma discrepância nula, quando é o espaço presente é igual ao espaço requerido. Eu achei 70 no espaço presente e pelo espaço requerido, pela tabela, me deu 70. Eu vou ter espaço suficiente para a erupção desses dentes. Não, Flávio, o espaço presente é maior do que o espaço requerido. Então, provavelmente, você vai ter sobra de espaço. Essa discrepância ela vai ser positiva. Eu tenho um modelo do meu paciente onde eu tenho espaço presente. Então, uma coisa eu tenho, é só medir no meu modelo. A outra coisa que eu vou ter que é o espaço requerido. A partir do momento que eu tenho a somatória dos incisivos inferiores, eu tenho que levar isso na tabela. Eu levo na tabela e ela me dá valores. Então, só para fazer uma revisão breve do que é a análise de Moyers, é uma análise estatística que, a partir dos incisivos inferiores, nós vamos predizer se os caninos e premolares vão ter espaço para erupção. A partir dos incisivos inferiores, nós temos uma tabela para saber se os caninos e premolares superiores vão ter espaço para erupção, e uma segunda tabela, se caninos e premolares inferiores vão ter espaço para fazer erupção. E a questão de quando você começa a curso de especialização, você vai começar a receber esses pacientes e essa análise vai se tornar uma rotina. Então, isso dentro da especialidade, dentro de quem faz ortodontia, isso aqui não é um grande problema. Então, a partir do momento que eu tenho um modelo, eu tenho como calcular o espaço presente. Então, eu pego o modelo, vou medir perímetro de arco de mesial a mesial, que é o espaço presente que eu tenho, e depois, a partir dos incisivos inferiores, eu vou para o cálculo do espaço requerido. Então, aqui eu tenho a tabela de probabilidade, eu sempre vou trabalhar a nível de 75%. Então, nessa tabela, a tabela A é, a partir dos incisivos inferiores, eu tenho como saber a medida de caninos e premolares superiores. A partir dos incisivos inferiores, sempre incisivos inferiores, eu tenho como saber caninos e premolares inferiores. Então, eu sempre vou usar essa avaliação de 75%. E aqui, ó, na primeira linha da tabela, eu tenho o diâmetro dos incisivos inferiores. Esses números são comuns, tanto na tabela superior como na tabela inferior. Similar à análise de Moyers, só que com uma outra regrinha, uma outra equação. Ele vai trabalhar com a tabela de Moyers e com a probabilidade de 75%. Bom, o que é essa análise de Tanaka? A partir do momento que eu tenho a somatória mesodistal dos 4 incisivos, ó, soma 2, então esse soma 2 aqui é sempre a somatória dos incisivos inferiores. Se for para o arco inferior, eu tenho que pegar a somatória dos incisivos inferiores, dividir esse valor por 2 e somar por 10,5. Isso é a fórmula matemática que ele bolou, para que a gente tenha a estatística para dar a mesma coisa que o Moyers. Para isso, ele vai achar o que a gente precisa de espaço para erupção de caninos e premolares. Flávio, por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque são os dois lados. Então, é a mesma conta, é a mesma coisa que o Moyers faz, só que com uma outra equação. Então, no caso de Tanaka e Johnston, quando eu quero fazer para o arco inferior, eu vou ter essa equação aqui. Soma dos incisivos inferiores, dividido por 2, mais 10,5. Multiplicado pelos dois lados, direito e esquerdo, e somando com os incisivos inferiores. No caso do superior, eu não preciso da tabela do Moyers. Eu vou pegar a soma dos incisivos inferiores, mesmo fazendo para a arcada superior, eu vou pegar a soma dos incisivos inferiores, dividir por 2 e somar 11 milímetros. Tenho que multiplicar por 2 e somar aos incisivos superiores.
Então, basicamente, a análise de Tanaka-Johnson é isso. Essas duas equações. Eu vou abrir um pouquinho o áudio para vocês. Peguem papel e caneta, só para vocês irem acompanhando, tá? Então, por exemplo, chega o paciente, eu tenho modelo superior e inferior e tenho as fotos da oclusão. Eu vou calcular, fazer a discrepância de modelo, avaliando pela análise de Tanaka-Johnson, para saber se eu tenho espaço para erupção de caninos e premolares superiores ou se eu tenho espaço para caninos e premolares inferiores. Então, vejam bem, esses números aqui são dados, somatória dos diâmetros mesodistais dos incisivos inferiores. Isso você vai medir, que é o espaço presente. Espaço presente na arcada inferior, 69. Então, ó, de mesial a mesial, nesse paciente aqui eu tenho 69 milímetros. O diâmetro mesodistal dos incisivos inferiores é 24. Então, eu vou fazer o cálculo. Soma 2 por 24, dividido por 2, que vai dar 12. 12 mais 10,5 vai dar 22,5. O espaço para canino e premolar do lado direito, eu preciso de 22,5. Para eu saber para os dois lados, eu tenho que multiplicar isso por 2. Então, eu pego esse valor de 22,5 e multiplico por 2, que vai dar 45. 45 mais 24 vai dar 69. Para o arco inferior, eu descobri que eu tenho um espaço requerido, eu preciso de 69 milímetros. Discrepância de modelo é espaço requerido menos espaço presente, ou espaço presente menos espaço requerido. Se eu tenho 69 milímetros de espaço presente, menos 69 milímetros de espaço requerido, ou seja, para esse paciente aqui, eu vou ter uma discrepância de modelo nula, ou seja, eu tenho espaço suficiente para a erupção dos caninos e premolares no arco inferior. Então, eu vou aplicar essa segunda regra, ó. Então, eu pego a soma dos incisivos inferiores, 24, divido por 2, que vai dar 12. 12 mais 11, que vai dar 23. 23, eu preciso de espaço para erupção de caninos e premolares na arcada superior. Quando eu faço a multiplicação, lado direito e esquerdo, eu vou achar 46. 46 mais 33,5, que é a soma dos incisivos inferiores. 46 mais 33,5, 79,5. Quando eu vou para a discrepância de modelo, que é espaço presente menos espaço requerido, então, por exemplo, eu achei o espaço requerido de 79,5. 79,5 menos o espaço presente que eu medi no arco superior de mesial a mesial, que é 80, eu vou ter uma discrepância de modelo de 0,5 milímetro. Esse 0,5 milímetro é positivo, ou seja, vai me sobrar espaço de 0,5 milímetro para acomodação de caninos e premolares. Então, vejam bem, para esse caso aqui, quando eu faço a discrepância de modelo, eu descobri que a discrepância de modelo para o arco inferior ela é nula. Eu achei 69 e eu tenho 69 de espaço na arcada inferior. Então, eu não vou ter problema na troca dos dentes em relação ao espaço. Os caninos e premolares inferiores vão ter espaço para erupcionar. Na arcada superior, eu não vou ter problema em relação à falta de espaço. Eu vou sobrar 0,5 milímetro. 0,5 milímetro em 80 milímetros, isso é menos do que 1%. Então, isso, às vezes, essa acomodação, com a perda de perímetro de arco, você consegue ter pontos de contatos justos ao final do tratamento. Então, eu posso falar para esse paciente aqui que esse diastema talvez seja uma fase natural, a fase do patinho feio, que ele não precisa de tratamento ortodôntico nessa fase para que haja acomodação dos dentes. Ou seja, nessa fase aqui eu tenho relação molar de classe 1, relação molar de classe 1, eu tenho
vou ter espaço para erupção de caninos e premolares. Então, nessa fase, embora eu tenha uma leve projeção, que às vezes pode ser característica da face do paciente, eu não tenho nenhum problema ortodôntico que eu preciso fazer uma intervenção. Então, pela análise de Tanaka e Johnston, eu consigo dar uma previsibilidade em relação ao paciente. Então, lá, ó, só para dar sequência, né? Eu pego a soma dos inferiores, divido por 2. Quando eu vou fazer o cálculo dos dentes inferiores, eu vou ter que somar 10,5. E aí eu vou lá, eu acho um espaço requerido de 69. 69 menos 69, eu achei que a discrepância é zero, ela é nula. Então, para o arco inferior, eu vou ter espaço para erupção de caninos e premolares. Quando eu faço para a arcada superior, eu vejo que está sobrando meio milímetro. Quando eu faço, no caso a gente fez, a soma dos superiores, então eu pego a soma dos incisivos inferiores, divido por 2, somo a um número, no caso dos superiores eu tenho que somar por 11, e aí eu tenho que somar, multiplicar por 2, porque são 2 lados, e somar aos incisivos superiores. Então vamos a um outro caso. Então, ó, observem esse caso aqui, ó. Eu tenho, você olha para o modelo e você vê que está faltando espaço para o incisivo inferior e você vê uma mordida cruzada superior por, provavelmente, trauma que deve ter levado a alguma alteração de erupção desse incisivo central. Então, a gente vai aplicar a análise de Tanaka e Johnston para essa situação. Observem, eu tenho somatória dos diâmetros mesodistais de 33 dos incisivos superiores, a somatória dos incisivos inferiores de 26, eu tenho espaço presente na arcada superior de 81 e depois eu tenho espaço presente na arcada inferior de 70. Então, vamos pegar papel e caneta. Vamos treinar. Primeiro, a gente vai saber se a discrepância de modelos, eu vou ter espaço para erupção de caninos e premolares inferiores. Então, eu vou pegar a soma dos incisivos, que é 26, vou dividir por 2, que vai dar 13, mais 10,5, que vai dar 23,5, 23,5 mais 23,5 vai dar 47. 47 mais os incisivos inferiores, que é 26, vai dar 73. O espaço requerido para a erupção de caninos e premolares. Discrepância de modelo, 73, que foi o espaço que eu vou precisar, menos 70, que é o espaço que eu tenho. Ou seja, eu tenho uma discrepância de 3 milímetros. Está me faltando 3 milímetros no arco inferior para que haja erupção dos caninos e premolares. Eu já tenho um problema de falta de espaço na região anterior de incisivo. E eu vou ter um problema de 3 milímetros na arcada, na parte posterior, que é para a erupção de caninos e premolares. Tá? Então, eu sei que esse paciente ele tem um problema de falta de espaço, tá? Tanto na região anterior quanto na região posterior. A análise de modelos de Moyers e Tanaka vai me dar se eu vou ter problema na erupção de caninos e premolares. Agora, vamos lá e aplicar a segunda conta. Então, eu pego a soma dos incisivos inferiores, que é 26, vou dividir por 2, que dá 13, mais 11, que dá 24. 24 mais 24, 48. 48 mais 33, 48 mais 33 vai dar 81. O espaço requerido para a erupção de caninos e premolares é 81 milímetros. Se eu for lá, eu vejo que o espaço presente é de 81 milímetros.
Então, vejam bem, eu vejo que o espaço é de 81 milímetros. Em cima, eu não vou ter problema em relação à erupção dos caninos e premolares. Então, se vocês observarem aqui, ó, no modelo superior, eu não vou ter problema para a erupção de caninos e premolares. O espaço que eu tenho, ele é nulo, suficiente para erupção de caninos e premolares no arco superior. Ou seja, eu tenho problema nesse paciente na região anterior. E aí você vai fazer um diagnóstico. Flávio, por que está faltando espaço na arcada superior? Aí você vai precisar da anamnese e ficha clínica. De repente, esse paciente, você pergunta, mãe, ele durante uma fase pequenininha, ele bateu a boca? Sim, é impossível uma criança não bater a boca. Então, dependendo da fase, você tem o trauma. Esse trauma pode afetar a erupção do germe do dente permanente e esse dente permanente vir por palatina. Então, no arco superior, nós temos problema na região anterior. Essa mordida cruzada. Provavelmente, se eu pegar esse paciente, colocar um aparelho e descruzar essa mordida, provavelmente eu devo resolver o problema de espaço inferior, porque o superior está sendo travado pelo inferior. Então, assim, a análise de Tanaka-Johnston e de Moyers, ela vai me predizer se eu tenho espaço para erupção de caninos e premolares. Ela não vai me falar assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O plano de tratamento, ele é traçado com todos os dados que você coletou nos exames. Então, eu tenho análise facial, cefalométrica, análise de modelos. Quando eu vou fazer o diagnóstico, eu vou reunir todos esses dados para que eu chegue num diagnóstico e possa falar sobre plano de tratamento, certo? Então, a ideia da análise de modelos é justamente essa. Tanto o Moyers quanto o Tanaka-Johnston, ele vai me dar a previsibilidade se eu tenho capacidade para erupção de caninos e premolares. Moyers, tabela, eu vou na tabela, faço a coleta de dados, somo, multiplico por 2 e somo aos inferiores para saber se eu vou ter espaço tanto para o inferior quanto para o superior. E depois, Tanaka-Johnston, ele me dá uma fórmula que, a partir dos incisivos inferiores, eu jogo numa fórmula para saber do arco superior ou inferior se eu vou ter espaço para erupção de caninos e premolares inferiores. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, vai lá no nosso canal, deixe um like, ative as notificações, porque assim que nós postarmos esses vídeos em relação da ortodontia, você vai receber todas as informações. Um muito obrigado e agradeço.